Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Minuto do Senhor. Lembrando que o Minuto do Senhor acontece todo santo dia, então se inscreve, deixe seu like, compartilha com outras pessoas para sempre estar por dentro do santo do dia e do Evangelho. O santo de hoje é São Miguel Febres. São Miguel Febres nasceu no Equador, com uma grave deformação física nos pés. Mas sua deficiência não o impediu de dar passos concretos para a vontade de Deus. Com o passar do tempo, o santo passou a viver e conhecer mais ainda a vida religiosa e começou a dar frutos para o reino de Deus. Ele tinha de muitos dons para ensinar e escrever. Então participou da Academia de Letras do Equador. Fez serviços também em escolas, mas sempre buscou a vontade de Deus. São Miguel Febres viveu uma pobreza interior e a infância espiritual foi o seu segredo. Sempre se colocou no lugar do ser humano, que é o coração de Deus. Ele era totalmente ligado a Deus e amava o próximo. Seu nome de batismo era Francisco, mas seu nome religioso era Miguel. São Miguel Febres deu seu testemunho de fé até o último instante. Ao falecer, últimas palavras foram: Jesus, José e Maria, eu vos dou o meu coração e a minha alma. Palavras essas que bem representam toda uma vida entregue nas mãos de Deus. São Miguel Febres, rogai por nós. Bom, o Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 7, versículo 1 ao 13. Discussão com os fariseus. Os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém tinham se reunido em torno dele e perceberam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções, e há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem um pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías com muita razão profetizou de vós hipócritas quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vós apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar pai ou mãe será morto. Pois vós, porém, dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe qualquer coisa que de minha parte te pudesse ser útil, é corbã, isto é, oferta. E já não lhe deixais fazer coisa alguma a favor de seu pai ou de sua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição que vós transmitirdes, e fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma coisa que é importante dizer aqui, que eu acho que vocês não vão interpretar assim, mas aqui Jesus não está dizendo sobre higiene, sabe? Não é um problema de higiene. Jesus não está mostrando que ele não precisa ter higiene. Não é isso, tá? O que ele está dizendo era sobre um medo que os fariseus e os mestres da lei ensinavam, que era que o contato exterior com as coisas podia tornar impuro o coração humano. Outro medo era o medo de ter sido em contato com algum pagão, e é por isso que ter contraído alguma impureza. A impureza interior explicava-se, pois, por um gesto puramente exterior. Mas o que acontece é que ele tinha esse medo, e Jesus não diz pela falta de higiene ou algo assim, ele diz sobre esses medos que não faziam sentido, né? Sobre a hipocrisia deles. Ou seja, era como se eles encostassem em algum pagão, eles iriam pecar, eles iriam pegar aquele pecado, né? E isso está totalmente errado, e Jesus veio para quebrar essa regra e mostrar que essa regra está errada, que não é assim. E Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E aqui é muito bonito essa fala, né?
vocês me honram com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é verdade, eles honravam, poderiam fazer aqui um culto maravilhoso, tudo muito lindo, assim, tudo bem falado, maravilhosamente bem, que até poderia ali naquele momento emocionar alguém, mas o coração deles estava longe. Eles não estavam verdadeiramente ali. Eles estavam sendo hipócritas naquele momento, sabe? Era uma coisa muito corrupta. E aí Jesus veio mostrar isso, né? E ele diz também que eles seguiam a tradição dos homens. Eles deixaram de seguir a tradição de Deus para seguir a tradição dos homens. Jesus ele pôs-se a demonstrar como a tradição considerada exemplar era, em última análise, caduca e podia ser manipulada. Exemplo disso era a forma desumana como muitos mestres da lei e fariseus piedosos tratavam seu pai, distorcendo a lei, a ponto de interpretá-las a seu favor. A impiedade era, assim, acobertada por uma falsa piedade. O mestre Jesus ele procurava evitar que seus discípulos fossem contaminados por essa mentalidade. Muitos fariseus eles mudavam a favor deles. Eles colocavam aquelas leis a favor deles e eles faziam o que eles quiseram. Eles faziam o que eles quisessem. Isso era corrupção, né? Eles mudavam e era isso. E eles ainda levavam o nome de piedosos, mesmo tendo assim uma impiedade muito grande. E eles tinham corações muito duros, como até mesmo Jesus disse que o coração deles era duro. Porque ele diz sobre a lei dos humanos e ter deixado a lei de Deus e ter seguido a lei dos humanos, como por exemplo no sábado, a gente pode ver em um evangelho em que Jesus teve que curar uma pessoa que estava com a mão atrofiada, né, com a doença na mão, num dia de sábado, e os fariseus estavam ali com o coração duro, não tinha piedade, mas mesmo assim, por eles manipularem ali o que eles estavam dizendo, eles eram considerados piedosos, né? E Jesus apontou isso, Jesus disse isso, né? E aí vocês imaginam que essa lei do sábado, de não poder ajudar uma pessoa no sábado, não é uma lei de Deus, não é algo que Deus fez. Se você vê uma pessoa precisando de ajuda e você não ajudar ela porque estava no sábado, isso não é. Isso é o contrário de que Jesus estava ensinando, né? Isso é o contrário do mandamento do amor, de amar aos outros. E aí Jesus fez isso. Jesus amou ao outro e curou. Mas os fariseus não seguiam essa lei de Deus. Eles seguiam as leis que eles inventaram. Então esse evangelho ele é muito bonito, como Jesus ele quebrou as regras com ousadia de mostrar o erro dos fariseus, a hipocrisia dos fariseus. E não é à toa que ele foi morto, né? Por ele mostrar, por ele quebrar todas essas regras, por ele fazer tudo isso, mataram ele. Foram atrás dele e mataram ele, né? Mas realmente essas mensagens ficam até hoje, né? Que é muito bonito a ousadia e toda essa... Acho que é a ousadia mesmo, né? De Jesus, dele mostrar a hipocrisia dos fariseus.